Olá, amigo hoteleiro. Estou aqui novamente para apresentar um excelente trabalho e eu convidei uma pessoa super especial. E eu falo, ela já falou em várias lives. Pode mandar mensagem no meu WhatsApp que eu respondo. E verdadeiramente ela responde. E ela respondeu. E estamos aqui novamente, eu junto com Maria Dantas, presidente da Associação Nacional das Governantas. Maria Dantas, eu quero agradecer por ter participado, por ter aceito o meu convite. E a gente vai aqui começar a falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a área da governança, que é uma área muito importante para a hotelaria. Eu sou da hotelaria há 20 anos e, junto à governança, eu já desenvolvi vários trabalhos, inclusive de avaliação de procedimentos, de treinamentos e capacitação. Para mim, vai ser muito gratificante ter esse bate-papo contigo e realmente tenho, assim, estou super feliz, né, de você ter aceitado o convite e estar aqui comigo no meu canal. Fica à vontade. Imagina, Vanderlei, eu que agradeço muito, muito mesmo o seu convite. Respondo mesmo, todas as pessoas que me mandam mensagem, respondo, às vezes não sou tão pontual assim, não respondo prontamente, mas na medida em que eu vou conseguindo, vou respondendo todo mundo, é um prazer enorme, imagina, seu trabalho é lindo, já acompanhei vários artigos seus e vídeos, parabéns pelo trabalho, e eu quero, né, dar a minha contribuição. Desejo dar a minha contribuição para o setor hoteleiro, para o seu público, né, para a sua audiência, da melhor forma possível. Vamos bater um papo aqui informal, porque a gente não preparou nada para isso, né? Isso que é bacana. Tomando com café. Isso. Eu estou aqui num lugar muito frio hoje. Estou no Rio de Janeiro, na Serra, na verdade. Está um frio danado aqui. Daqui a pouco eu vou preparar meu chocolate quente, porque só assim para sobreviver. Tá ótimo. Tá certo. Assistindo uma das suas lives, eu vi assim, você contar uma história sobre você e a governança, a sua paixão, como você se encontrou. Conta um pouquinho para a gente. Eu achei muito legal. Pois é, né? Nossa, toda vez que eu falo da governança, eu estou revivendo, né, o meu começo e minha vida toda, né? Porque a vida inteira eu trabalhei em hotelaria. Bom, sua audiência não deve me conhecer muito, né? Mas vou me apresentar. Eu sou Maria José Dantas, trabalho há 30 anos no setor hoteleiro. Sou presidente nacional da ABG, Associação Brasileira de Governantas e Profissionais de Hotelaria, e diretora da Governança.com Consultoria. A Governança Consultoria nasceu um pouco antes, né, da ABG, oriunda de um sonho, de um projeto pessoal de migração da minha trajetória profissional dentro da operação para fora da operação, mas toda vez que eu pensava, o que eu vou fazer quando eu sair da operação hoteleira? Não me ocorria nada senão trabalhar na operação hoteleira. Voltar, né? Só que de uma forma diferente, claro, mas era isso. Eu comecei a trabalhar em hotelaria em 1987, e todo mundo pensa que eu comecei trabalhando na governança, Não, eu comecei trabalhando em recepção, comecei trabalhando em recepção, reservas, eventos, passei por todos os setores que você imaginar de chegar na governança. Eu já era coordenadora de hospedagem, correspondente a gerente de hospedagem, quando eu fui para a governança, e eu fui para tirar... não foi nem para tirar férias, fui para passar uma temporada, né, fazer uma transição. A nossa governanta estava saindo, e era uma situação meio que emergencial, né? Precisava de uma pessoa na semana que vem, né, para a semana seguinte, na verdade, né, naquele setor. E a minha gerente disse: Maria José, precisa de você segunda-feira, tipo, era quinta-feira hoje, segunda-feira na governança, amanhã. Ok, vamos embora. E eu cheguei naquele setor, no setor de governança, né, assim, um pouco perdida, porque eu achava que conhecia de governança. Mas só que quem está fora da governança conhece muito pouco de governança, a verdade é essa. E foi uma grande lição, né? A minha lição começou aí. E
E aí eu fui, né, de manhã, chegava na governança, e havia aquele mundo de mulher em cima de mim, de manhã cedo, eu quero minha chave material, minha chave material, eu achava aquilo, assim, é assim mesmo, perguntava para a supervisora que me assistia naquela abertura de tudo, ela, é assim mesmo, às vezes piora um pouquinho, dependendo do dia, um pouco pior. Eu falava, minha nossa senhora, onde eu vim parar? E aí, eu, né, passou aquele primeiro momento de choque, né, de reconhecimento daquela área, de entendimento daquela área, eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a me apaixonar por aquilo, e comecei a entender, eu queria cada vez mais entender mais sobre governança, eu queria, eu achava incrível. De manhã era aquele mundo de gente lá em cima, né? Aquele mundo de mulher. Ele me achava o material e a gente entregava para elas aquela produção inteira do dia. E no final do dia, elas entregavam aquilo tudo pronto. E a governança funciona assim, né? Tudo acontece, tudo acontece. E eu achava aquilo, nossa, extraordinário. Eu falava, mas eu quero saber como é que é isso, eu quero acompanhar isso de perto. E assim foi. Eu estava dentro do setor, tinha a oportunidade de conhecer muito mais, de fazer muito mais, aprender muito mais, para mim significava entender aquela operação de dentro, né? E assim fiz. Fui para os andares, cheguei nos andares, eu falei, primeira camareira que me recebeu, né? Cheguei para ela e falei, olha, hoje eu vim trabalhar com você. E aí ela me disse, a senhora veio fazer mesmo o que aqui? Uma pergunta, né, assim, meio duvidosa. Fazer mesmo que aqui? Eu falei, olha, eu vim trabalhar com você, eu quero aprender a fazer cama, quero aprender a fazer banheiro, quero saber como é que você faz, eu quero entender como é que é o seu trabalho e tal. E assim foi. Ela olhou assim, com certa desconfiança e falou, não aguenta não. Não aguenta não. Tipo, meu trabalho ela nunca vai fazer. Meu trabalho é pesado, não é para ela. E, de fato, o trabalho era pesado mesmo. O trabalho da camareira é um trabalho pesado, né? A gente sabe, é pouco quando a gente não está dentro, envolvido, né? Quando a gente não está integrado a esse setor, sabe-se pouco da governança, mas é um trabalho pesado, sim. É um trabalho muito físico, né? Requer muito preparo físico, né? Criatividade, né? Exatamente. E assim foi, eu comecei a trabalhar com as camareiras, depois desse momento, eu fui trabalhar com a lavanderia, né, nosso hotel era um hotel que tinha lavanderia própria, fui trabalhar com as áreas públicas, as áreas do serviço social, os ASGs, enfim. Eu chegava, primeira vez que eu fui, né, que eu conversei com o supervisor, né, para conhecer a estrutura de serviço da governança nas áreas sociais, eu cheguei para ele e falei, vamos fazer um tour, vamos andar, vamos conhecer o hotel, vamos passear e tal. E fui. E chegava para ele e perguntava, quem é que cuida disso aqui, né? Quem é que limpa, quem é que cuida, quem faz manutenção disso? Olha, quem faz a limpeza é a governança. Agora, a gente observa, a gente verifica sempre, se tiver necessidade de manutenção, a governança chama a manutenção. Ok. Eu ia para outra área e chegava lá e perguntava a mesma coisa. Ele dizia, não, aqui é tudo a governança que cuida. Para outro, eu falei, meu Deus, aí por fim eu fui para a rua, fui para lá de fora do hotel, aquela calçada de pedra portuguesa maravilhosa, branquinha, né, um rejunte bem branquinho. E aí eu perguntei para ele, vou te pegar agora, né, pensei, quem é que cuida dessa calçada aqui, dessas jardineiras aqui, perguntando sobre as plantas do lado de fora do hotel, quem é que cuidou e esperava que ele dissesse assim, não, manutenção faz isso, outro setor, então jardineiros vêm de fora e fazem isso. Ele falou assim, não, aqui é a governança que cuida também. A gente tem um cronograma de trabalho, a gente tem uma regularidade para fazer a limpeza dessa área. Eu falei, meu Deus, eu estava do lado de fora do hotel. Fui lá mais para fora ainda,
olhei lá para o teto e vi um relógio enorme que tinha na torre do hotel, e olhei para aquele relógio e falei, agora que eu pego ele. E aí eu perguntei para ele, quem é que cuida daquele relógio lá em cima? Quem limpa aquele relógio? Ele limpa alguma vez? Alguém cuida daquilo? Ele falou assim, ah, sim, ali em cima é a governança com a manutenção. Uma vez por ano a gente sobe lá. Aí, por fim, eu perguntei a ele, eu falei, meu amigo, me fale uma coisa. Por último, para encerrar o nosso tour, aonde é a área do hotel que a governança não entra? Aí ele falou, parou para o segundo assim, falou assim, dentro da cozinha. Falei, ai, que bom que tem um lugar dentro do hotel que a governança não entra. É verdade. Dentro da cozinha. E aí, aquilo foi me dando uma compreensão extraordinária sobre o que era a governança, né? Era o setor que cuidava de toda aquela estrutura operacional de serviço. A gente não cuidava só do quarto, o quarto era o principal produto que a indústria hoteleira comercializava, que a gente cuidava, era o principal produto, mas tinha todo um trabalho, né, que complementava aquela estrutura de hospedagem. Tinha todas as áreas sociais, né, as áreas de estar do cliente, do hóspede, de lazer. Nós tínhamos lobby, calçada interna e externa, cuidava de todos os serviços da estrutura de hospedagem, como contratos com prestadores de serviços, por exemplo. Isso tudo passava pela governança, né? Era a governança que ia atrás do fornecedor disso, do fornecedor daquilo. Bom, foi isso que me fez crescer, foi isso que me fez me apaixonar pela governança hoteleira, porque era um setor desafiador, eram muitas frentes para atuar, era muita oportunidade de fazer aquele trabalho ser melhor do que ele era feito. Era um desafio, era matar um leão por dia, né? Mas acho que matar um leão era pouco, eram 5 leões que matava por dia para dar conta daquela operação. É verdade. Eram 5 leões, né? E foi isso, né? Começou assim. E quando a governanta ia ser contratada, né? E aí a minha gerente disse, olha, nós já estamos contratando a governanta, isso já fazia uns 3 meses, que eu estava no setor, 4 meses, nós já estamos contratando a governança e ela para começar, tipo, mês que vem, né? E aí eu falei para ela, não faça isso, contrate para o meu lugar, me deixe na governança. Amor, ficou apaixonada e casou. Casei com a governança e daí para frente o meu desafio era, porque eu aprendi muito nessa operação, né, de ver essas meninas trabalhando, as camareiras me ensinaram tudo, as camareiras eram fantásticas, as meninas da rouparia, da calandra, elas eram maravilhosas, as passadeiras. Eu fui trabalhar com essas equipes operacionais, fui conhecer essa estrutura operacional e conheci um lado da estrutura do hotel que eu jamais tinha passado nem perto, né? Eu fui conhecer as pessoas de perto, o que elas faziam de perto, os meninos das áreas sociais. Isso me deu uma visão extraordinária do que precisava ser feito, né? E aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros ensaios da estrutura, né, de criação de uma estrutura de serviços para a área de governança. Foi aí que foi esse o momento, né, que startou o processo que depois evoluiu, que eu criei uma metodologia, que eu criei ferramentas de gestão, de controle, criei um modelo de gestão para a governança hoteleira. Mas foi a partir desse primeiro passo, dessa empatia com o setor, mas porque governança, eu sou uma pessoa inquieta, na verdade, eu sou uma pessoa muito inquieta, sou uma pessoa dinâmica, e a governança faz a gente sair do lugar mesmo que não queira, todos os dias, né? Não existe uma rotina na governança, não existe,
Eu vou colocar na minha agenda isso para fazer amanhã, eu vou fazer isso. Não, realmente Não existe isso, tá? A hotelaria, de um modo geral, não existe isso. Mas na governança é um pouco pior. Governança é um pouco pior, não existe rotina na governança. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, embora faça o planejamento, embora tenha que ser feito o planejamento, embora tenha que se fazer cronogramas de trabalho, agendas de trabalho, porque se você não fizer, é pior, é muito pior, você fica à deriva. Então, essa visão da operação, ela foi se refinando a cada dia, né? A hotelaria, ela me transformou numa pessoa melhor, a governança me transformou numa profissional melhor, eu cresci muito com a governança, com essa operação, né? Com esse trabalho de base, eu cresci muito com as pessoas que trabalhavam na governança, elas me ensinaram muito, me ensinaram tudo que eu precisava da operação, e depois eu fui aperfeiçoar esse método, né? Aquilo que as camareiras me ensinavam naquela ocasião, elas não faziam ideia por que eu estava tão interessada, né? Em saber como elas faziam, mas eu queria muito entender como elas faziam, porque eu achava que elas podiam fazer melhor. E o meu desafio depois disso era fazer com que elas fizessem tudo que elas já faziam muito bem, ainda melhor, com menor esforço, porque era muito sacrificado o trabalho das camareiras, até hoje é um trabalho pesado, mas elas faziam um trabalho, naquela época a gente tinha poucos recursos, poucos materiais, poucos equipamentos, não tinha a vasta gama, a vasta oferta, né, que nós temos hoje. A indústria química melhorou muito, nossa, deu saltos, avanços e avanços, a tecnologia nos deu presentes e presentes, né? Temos materiais novos, produtos novos, equipamentos novos que ajudam muito, né, a transformar essa dinâmica operacional em algo mais leve. Então, o objetivo sempre foi fazer com que elas fizessem melhor, com menos esforço, e fizessem com mais eficiência tudo que elas faziam. O desafio era sempre esse. E assim... Ouvindo você falar é contagiante, você sente toda essa emoção, né? Então, eu usaria, não sei se estou certa na minha colocação, mas vamos lá. Eu usaria que a fase da governança saiu da parte de servir hoje para cuidar. Exato, exatamente. Ela saiu um pouco para servir, agora hoje ela está para cuidar, né? Com a entrada não, né? Com toda essa pandemia, com todo esse medo que a gente tem de lidar com esse vírus, sem saber como vem, como vai, afetou diretamente a hotelaria. E hoje, quem está no papel principal para cuidar melhor do hóspede? A governança. E aí vem você, como você já disse em várias lives, se preocupou muito com isso, conseguiu, conquistou um grupo de profissionais e desenvolver um excelente trabalho para ajudar a qualificar ainda mais essa equipe. E aí surgiu esse novo protocolo, me corrija, se é esse o nome, né? Para ajudar essa área. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como você desenvolveu e hoje como o fruto desse trabalho. Então, pois é, né? Esse foi um trabalho extremamente rico, né? Eu acredito muito no aprendizado compartilhado, né? Eu sou extremamente favorável a isso, e entendo que esse é o caminho do futuro, né? Nós já estamos nele, nós já chegamos no futuro. Quando essa pandemia chegou ao Brasil, eu estava chegando de viagem, né? E a minha agenda sempre bastante cheia, viajando muito, então, assim, eram intervalos muito curtos, né, em casa e com a família e tal. Quando eu voltei em março, cheguei em março de viagem, minha última viagem de trabalho antes da pandemia, eu cheguei muito, muito mal de saúde, muito doente, e tudo indicava que eu estava com a Covid, tudo nos levava a acreditar que eu tivesse me contaminado nessa viagem, e
tivesse, aquilo fosse já as sequelas, a consequência, na verdade, né, os efeitos, os sintomas. Bom, não era Covid, graças a Deus, a Covid-19 é uma doença que a gente ainda não sabe muito mais agora, naquela época sabia muito menos, mas a gente ainda não sabe tudo. É uma roleta russa, né, a gente não sabe o que vai acontecer com o seu organismo se você pegar, e eu não quero pegar, né, então estou em isolamento, eu trato uma doença autoimune há mais de 10 anos, eu não estou viajando mais desde março, estou trabalhando agora tudo, então assim, a mudança também para mim foi extraordinária, porque eu tive que aprender de novo a fazer tudo que eu já fazia, né, de outra forma, através das plataformas. Então os meus treinamentos estão sendo feitos através das plataformas, eu não estou mais presencialmente fazendo treinamentos e nem consultorias, e espero que tudo isso passe para a vida voltar a outro patamar, ao que nós vivíamos antes, não acredito que volte. Mas quando eu vi tudo aquilo acontecer, ainda estava me recuperando, né, muitas pessoas me ligando, mandando mensagens, e eu me sentindo um pouco impotente, até o momento que eu consegui, já era abril, né, eu já estava bem melhor, fiquei 30 dias de cama, então já era abril, quando eu comecei a dar os primeiros insights e que a minha intenção inicialmente foi, vou fazer uma revisão no método ABC de Housekeeping que eu já tinha lançado, né, eu lancei o método em 2018, disponibilizei gratuitamente na minha página para as pessoas terem uma metodologia para seguir. Uma metodologia, o método ABC de Housekeeping, ele orienta a sequência lógica de execução do processo de higienização, limpeza e arrumação das OHs hoteleiras. Então, é uma metodologia que orienta o trabalho da camareira, para que ela faça com segurança, com qualidade e com eficiência o trabalho dela, que ela siga uma ordem, uma sequência para realizar esse trabalho, porque ela vai imediatamente, muito rapidamente, quero dizer, ela vai absorver como uma rotina um processo que está completamente adequado para ela ter menos esforço, para ela fazer com mais qualidade, para ela fazer no menor tempo possível, ou seja, ela vai fazer com eficiência. Então, essa metodologia já estava lançada. Desde 2018 que ela já estava lançada, disponível para o público, porque eu já utilizava ela nas minhas consultorias, mas eu disponibilizei para o público, escrevi um livro e disponibilizei esse e-book desde 2018. E chegando nesse momento eu pensei, nossa, esse método que está aí, ele não atende o momento Covid completamente. E as pessoas me mandavam perguntas e me bombardeavam com pedidos, né, de ajuda. E eu, como representante de uma instituição como é a BG, eu tinha que dar uma resposta, né, para os nossos associados, para o mercado, eu tinha que dar a nossa contribuição, sim, como uma instituição. E aí foi quando ocorreu o primeiro insight. Eu falei, bom, eu preciso de outras visões, eu preciso de outras pessoas, preciso de uma força maior, né, para me ajudar a desenvolver isso. Eu já tinha metodologia, eu queria ouvir outras opiniões, eu queria saber o que as pessoas estavam fazendo. Eu recebia todos os dias manuais de todos os lugares, de vários lugares do mundo, de Portugal, da Argentina, dos Estados Unidos, de redes americanas. Eu me debrucei sobre aquilo tudo e falei, a gente vai precisar fazer o nosso. A gente precisa fazer o nosso. A gente tinha as redes no Brasil fazendo seus próprios manuais, né, com base na legislação municipal dos seus estados, enfim, com base na OMS, com base nas suas referências de saúde, ou seja, muitos hotéis construíram seus manuais, criaram suas políticas internas, mas eu comecei a perceber que não existia, para a hotelaria,
tudo que estava sendo feito era tratando das políticas de distanciamento, das políticas de higiene pessoal, um volume muito grande de informação que estava sendo gerado, mas nada daquilo tratava do processo. Era muito importante também, mas nada daquilo tratava do processo. E a gente, o nosso método no ABC de Housekeeping, ele trata exclusivamente do processo. Então, eu fui para a hotelaria, fui buscar pessoas e profissionais e fui me inspirando, né, nessa leitura. Foram mais de 30 manuais que eu li, né, de todos os lugares, e fui me inspirando naquilo tudo para construir o nosso. Busquei o primeiro profissional que eu busquei para o comitê técnico, aí sim montei 2 comitês, né, um comitê representando as entidades, porque eu queria que a hotelaria participasse disso, que o setor abraçasse essa causa. Aí montei o primeiro comitê com 10 profissionais, 10 representantes de entidades do setor, e aí parti para o segundo, né? No primeiro a gente tinha a IABIH, a federação, os principais representantes do Brasil, da nossa hotelaria, e para o segundo, mais 40 pessoas, foi o segundo comitê técnico. Esse eu fui buscar especialistas da área hospitalar, da área de saúde, químico, especialistas da área de lavanderia, ou seja, e mais os profissionais, que foram de 17 estados do Brasil, estavam representados ali, né? Então, eu fui para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o sudeste, todas as regiões eu fui buscar profissionais. Alguns eu conhecia, outros eu não conhecia, mas foram generosos, aceitaram o meu convite, mandavam uma carta apresentando o projeto e fazendo o convite. E eles aceitaram, alguns eu não conhecia, mas acreditaram no projeto e compraram a briga comigo. Vamos fazer sim. Eu falava, eu preciso que vocês validem. Eu quero um comitê que valide tudo que a gente... Né, tudo que eu escrevi, que valide esse manual. Eu quero construir um manual com os novos protocolos operacionais para a hotelaria ter uma referência para se basear, né? Para a nossa hotelaria, porque tudo que veio de fora, nem tudo nos atendia. Nós temos uma legislação própria. O Brasil tem a Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, que regulamenta as nossas práticas, e a gente precisava se basear nela. Então, eu me baseei, né, nos baseamos para fazer esse desenvolvimento, para criar o manual de housekeeping com os novos protocolos de higienização, limpeza e arrumação para a hotelaria. Foram todos baseados na Anvisa, na OMS, no OMS, todos os órgãos oficiais, e com observância, claro, que cada estado verificasse a sua regulamentação interna, né, do seu estado, né, porque saíram normas e notas técnicas específicas em estados que a gente não contempla no nosso manual, porque não teria condição de ser, né, de contemplar nosso país é um país continental, graças a Deus por isso, né? Não teria como dar abrangência a uma enormidade como é o Brasil. Mas, no aspecto técnico operacional, nós fizemos exatamente o que precisava ser feito. Criamos um manual. Posso considerar uma obra-prima. Com os novos protocolos. Obrigada. Obrigada. Isso foi amparado pela hotelaria hospitalar, pelos profissionais de saúde que chancelaram e validaram tudo que está ali. Então, assim, para a hotelaria pegar esse material que está disponível gratuitamente, observação. Era isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar. Exatamente. Material como os hotéis, principalmente os hotéis independentes, têm acesso. Podem ter acesso a ele. Todos os hotéis. Primeiro disponibilizei para todas as entidades, né, que participaram. E eles já disponibilizaram para os seus associados todos, né?
acredito que esse era o objetivo. Então, essa hotelaria toda que participou foram os primeiros, antes dele se tornar público, foram os primeiros que receberam. E depois eu disponibilizei através do meu canal próprio e através da ABG, da Associação Brasileira de Governantas e Profissionais de Hotelaria. Então, é só clicar lá, www.abgnacional.com.br e baixar. Antes, a gente disponibilizou para as entidades, depois passamos um tempo disponibilizando ele para os associados, e agora ele está público para quem quiser. E vale observar, Vanderlei, que esse foi um trabalho voluntário, sabe, de 50 mãos, feito a 50 mãos. Foi um trabalho de doação dessas pessoas, porque nós tínhamos no nosso comitê técnico especialistas, como Marcelo Boegger, que é da hotelaria hospitalar, um dos maiores especialistas do Brasil. Nós tínhamos Mônica Magela, que é da CCIH, Comissão Interna de Controle de Infecção Hospitalar, uma das maiores especialistas também na área dela. Ricardo Paiva, na área de químicos e higiene profissional, um grande especialista que quem é mais antigo em hotelaria conhece ele, porque ele foi de diversas grandes empresas, né, de químicos. Nós temos o Roberto Farias. O Roberto Farias é um dos maiores especialistas em lavanderia industrial do Brasil. Entre os 10 livros sobre lavanderia que nós temos publicados no Brasil, 7 são dele. Então, nós tínhamos um time ali maravilhoso, que me deram, assim, todo o apoio, e foi um trabalho exaustivo, muito grande mesmo, porque eu não dormia de dia nem de noite, né, para fazer isso dentro do tempo que precisava, era administrando ali 50 pessoas, formulários para 50 pessoas, e submeter tudo isso a uma equipe técnica de especialistas que chancelavam também tudo aquilo que estava sendo posto, né, e foi um trabalho, assim, muito grande. Tinha dias que eu não dormia nem de dia nem de noite, dormia pouco, 4 horas por noite, quando dava, mas foi extremamente rico e compensador. Quando eu, depois disso feito, lançado, que eu comecei a ver os posts nas revistas, né, do setor, a BIH de João Pessoa adota os protocolos da ABG Nacional em conjunto com os protocolos do Ministério do Turismo. E, assim, isso foi uma grande compensação, né? Uma recompensa sobre todo o trabalho que foi feito. Eu vejo isso como uma forma também de reconhecimento a todo o esforço que foi, toda a dedicação dessa equipe toda. Foram 50 pessoas, né, que participaram desse comitê, esses 2 comitês, e que chancelaram e validaram. Então, os protocolos do Manual de Housekeeping, os protocolos da ABG, foi fruto desse trabalho em conjunto, né, totalmente validado pela hotelaria, pelo setor hoteleiro, porque ali todos eram hoteleiros, os que não eram hoteleiros eram os da equipe técnica de especialistas, mas todos eram hoteleiros, foi validado pelo setor. Então, foi um trabalho realmente muito grande e muito bonito, porque eu vejo que foi uma grande contribuição para os pequenos, os pequenos independentes, principalmente. Não foi só para eles, claro, mas os pequenos hoteleiros e independentes foi um trabalho realmente muito bom. Foi uma contribuição muito grande, porque a partir daquele manual, daquele processo desenhado, ele só precisava adaptar os processos dele, já estava meio caminho andado. Entendi. Era justamente também isso que seria a ideia que eu gostaria de pedir a sua ajuda no que diz respeito a capacitar e treinar. Como uma governanta, né, vai desenvolver um trabalho onde ela vai encontrar o material pronto, mas para ela acompanhar, capacitar, qualificar a equipe. Como você orienta, agora você falando como você já foi governanta, para falar na linguagem delas, né? Olha, como
seria esse trabalho, essa obra-prima, esse fruto, né, que foi gratificante, parabenizo você e toda a sua equipe, mas, assim, como a gente pode ajudar a uma governanta transmitir e chegar na base tudo isso que vocês construíram? O que você gostaria de falar para a governanta nesse momento? Então, vamos lá. O trabalho de treinamento, capacitação, qualificação, né, desenvolvimento, não pode ser um trabalho, né, de hoje. Hoje eu vou fazer. Não, é um trabalho que tem que fazer parte da cultura. O treinamento, o desenvolvimento desses profissionais tem que fazer parte dessa cultura já dessa empresa, né? As governantas, existe hoje um gap muito grande, né, na formação, inclusive, das governantas. A gente sabe, a gente tenta, né, como instituição, dar a nossa contribuição nesse sentido. Mas nós sabemos que nós não temos nem cursos especializados para a formação das governantas, né? Elas não têm aonde buscar, muitas vezes, a formação delas, as informações que são necessárias para elas desenvolverem um trabalho melhor na operação de governança. Então, existe um gap, a gente já sabe disso. Mas, por outro lado, se nós não temos especificamente materiais dedicados à governanta, nós temos que buscar atalhos. As empresas precisam fornecer para esses profissionais que estão à frente da governança condição de desenvolvimento, condição de aprendizado, integrá-las à sua cultura, à cultura da empresa. É muito importante que a empresa se estruture como tal, que esse departamento crie a sua estrutura de serviços, porque não vai existir um setor, um resultado satisfatório no setor de governança se não tiver uma liderança à frente atuando com essa visão. Então, você me fez várias perguntas numa só, e eu vou te responder também por partes. Como a governanta vai treinar? Precisa nessa empresa já ter uma cultura de treinamento. Como ela vai treinar? Ela precisa pegar esse manual e adaptar. Primeiro, a estrutura de serviços da governança precisa existir. Se ela não tem ainda, ela precisa ter. Ela precisa criar documentar os seus processos de forma que ela consiga replicar esses processos hoje, amanhã e depois. O que falta muito na governança é a criação de padrões de serviço, de um modo geral, tá? É claro que hoje nós temos muitas empresas hoteleiras que já se preocupam, já tratam disso, já têm seus padrões definidos, as governantas trabalham dentro desses padrões, mas quem não tem ainda precisa fazer. Então, criar os seus manuais operacionais, os seus MOPs, POPs, como a gente queira dizer, é o primeiro passo para ela estruturar os serviços da governança, saber aonde vai alocar essas pessoas, o que essas pessoas vão fazer todos os dias. Lembra lá atrás a minha conversa, quando eu comecei a minha carreira? Eu ia para os andares para saber como elas faziam, porque depois disso tudo, desse aprendizado todo, eu documentei tudo isso. Eu criei uma rotina documentada para criar os primeiros padrões de serviços da governança. Isso já era uma prática muito antiga nas redes que trabalhavam no Brasil, nas redes internacionais que trabalhavam no Brasil. Essa cultura vinha de fora. A gente que não tinha na nossa hotelaria, eu trabalhava na hotelaria independente. A gente não tinha, mas isso já existia, né? Então, assim, a governanta ela precisa tomar para si a responsabilidade com a sua equipe. As camareiras, elas têm a governanta como sua líder, ela é sua mestra, sua mentora, o seu exemplo, e ela vai seguir o que essa liderança determinar. Então, essa liderança precisa ter conhecimento suficiente, e precisa ter coerência, e precisa ter condição de instruir essa equipe da melhor forma possível, e a melhor forma possível sempre vai ser respeitando os pilares essenciais do processo, que é a segurança, a qualidade e a eficiência.
instruir essas pessoas a trabalharem com segurança, trabalharem com qualidade e com eficiência, significa preciso ter processos padronizados. Eu preciso criar os meus processos. O manual de housekeeping, ele é o processo de higienização, limpeza e arrumação pronto para você adaptar para a sua realidade. Mas você precisa ter a sua base estruturada antes. Materiais adequados, produtos adequados, equipamentos de limpeza adequados, para você poder implantar o processo. Então, quando eu falo de materiais e produtos de limpeza, por exemplo, muitos empreendimentos independentes, hoteleiros, não falo nem só dos independentes, tá? Porque tem algumas redes, pequenas redes, que ainda adotam materiais domésticos na sua cesta básica de produtos, né? Mas vamos pensar, se a governanta ela tiver um entendimento de que ela tem que melhorar o processo dela, ela precisa sair na busca de soluções até para mudar isso, porque às vezes o dono do hotel, ele não sabe, ele sabe menos que ela. O gerente geral do hotel, ele compra o produto que ela pede, porque ele acredita que ela saiba o que está fazendo e o que fazer com aquele produto. É ela que pede o produto doméstico, e pede por quê? Porque essa é a referência que ela tem, é a que ela conhece. Então, é um ciclo, tá? Eu estou dizendo só que a gente precisa adaptar esse documento, adaptar esse manual, para adotar o manual e os novos processos, eu preciso adaptar a minha estrutura de serviço. Eu preciso ter materiais, produtos e equipamentos. Eu preciso ter produtos químicos eficientes para eu ter a eficiência que esse padrão preconiza. Eu preciso ter produtos químicos, eu preciso ensinar a minha equipe a usar o produto químico. Eu, como governanta, eu posso ter o melhor material, o melhor produto do mundo, mas se a minha equipe não estiver treinada para usar, não souber usar, eu jogo o dinheiro do hotel fora, todo dia. É isso que acontece. Mas isso acontece hoje com os melhores produtos químicos e os melhores materiais do mercado. Eu vejo isso nas minhas consultorias direto. E é o grande desafio. O grande desafio é exatamente esse: profissionalizar a governança, começando pelo seu profissional, pelo seu líder, pela sua liderança, para que ele saiba multiplicar esse profissionalismo com a sua base. Então, significa adaptar esse setor, documentar, padronizar esses serviços, mas, antes de tudo, preparar esse profissional que está ali, porque muitas vezes compra um produto que indicaram o rodo PVA. O rodo PVA para substituição do pano de chão, por exemplo. É excelente. É um produto de fato excelente, substitui o pano de chão, ele agiliza o processo, ele realmente, o custo-benefício é excelente, porque ele é muito mais barato do que trabalhar com pano de chão, além de limpo, além de dar uma visão completamente profissional ao processo, ele também oferece segurança. Mas vamos lá. A pessoa que está ali à frente da governança, disseram isso, o gerente geral achou muito bacana, ele falou, chama a governanta e pergunta, vamos tirar o pano de chão, vamos comprar o rodo PVA para substituir o pano de chão? Vamos comprar aquele material, porque esse material vai ser mais barato, vamos. Só que ela nunca foi treinada para isso, tampouco sabe usar. A líder. E aí, essa equipe de base, a chance da equipe de base aprender a usar é quase que nula. Concordo plenamente. É quase que nula. Então, você faz um investimento grande em materiais, equipamentos, produtos, tudo, e não faz o investimento mais essencial disso tudo, que é a formação dela. A formação do profissional que vai tocar essa operação. Então, antes de tudo, o dever de casa é olhar para essa estrutura e ver quem é a pessoa que está lá. Essa pessoa tem o perfil de liderança, ela é uma pessoa que conquista, ela é uma pessoa que inspira, ela é uma pessoa que sabe conduzir, sabe tratar com pessoas. Ok, todas as respostas foram sim. Bom, então agora você precisa se preparar tecnicamente para a execução, para executar melhor a sua função.
para executar a sua função de formadora, de treinadora, porque, antes de tudo, uma governanta precisa se ocupar dessa função, de ser a formadora, a multiplicadora de toda essa cultura. Então, se ela não tiver essa condição, né, de multiplicar esses valores, esses conceitos, multiplicar isso para a sua própria equipe, dificilmente essa equipe vai ter um resultado, dar um resultado bom, porque não vai ter a liderança para conduzi-la. Então, assim, o direcionamento dessas equipes de base é essencial. Direcionar essas equipes de base é essencial. E, para isso, só pode ser pela sua liderança. Né? O gerente geral pode, mas o gerente geral ele não vai se ocupar da operação, não é nem o papel dele, ele já tem uma governanta lá para isso. Realmente, tudo isso que você fala, eu tenho convicção que você está correta, porque eu vivi, né, dentro da operação e eu entendo e eu sei que não adianta você ter uma alta tecnologia e a pessoa não está treinada e capacitada para isso, né? Ou você ter todos os manuais, ter tudo escrito e as pessoas não estarem preparadas, treinadas para executar. Então, eu gostaria também agora de falar sobre o tópico segurança, né? Como eu falei no início, né, eu sou gerente geral e eu já participei de treinamentos junto à equipe de governança, serviços gerais e lavanderia. E o que eu percebi nesses treinamentos? Na hora que a gente começava a treinar, tinha camareira que ela falava tranquilamente o procedimento, mas só que ela não executava. Por quê? Na hora que o gestor está perto dela, ela executa, faz tudo certinho, mas quando ela não vê ninguém supervisionando, ela não se preocupa tanto. Inclusive com os EPIs. A luta que eu tinha quando eu era gerente geral era para que o rapaz de serviços gerais, né, o assistente de serviços gerais, usasse a luva, por exemplo. Eu chegava e não estava sem a luva. Ou estava passando um produto no elevador sem a luva. Então, a gente percebe a dificuldade que tem de que os profissionais entendam que os EPIs nada mais serve para protegê-los. Eles têm que ter essa consciência que é para a sua devida proteção. E agora, com o coronavírus, eles precisam se cuidar, eles precisam entender que eles têm que se proteger, né? Então, essa segurança não é só para o hóspede, é para o profissional. E eu sei que é uma grande luta da governanta passar essa mensagem, eles entenderem isso, que isso é, como eu já observei, eu já tive casos de pessoas que tinham alergia, por quê? Em contato direto com o produto. Porque na hora que a governanta estava perto, que a supervisora de janela estava perto, usava a luva. Na hora que não tinha ninguém perto, estava sem luva. Então, essa dificuldade de manter isso, de manter essa segurança, é importante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, é verdade. Nós ficamos por muitos anos, né, até agora, acredito, né, seguindo as normas da Anvisa no que diz respeito à segurança do trabalho, e brigando, né, literalmente brigando para conseguir protegê-los. Mas, por outro lado agora, Wanderley, eu acho que as pessoas estão muito mais sensíveis, em função de todas essas demandas que elas estão vendo, sabendo que é real, né, que ela precisa se proteger, porque ela se proteger significa proteger o hóspede. Não existe hóspede seguro se o funcionário não estiver seguro, tá? Então, assim, é uma responsabilidade do empreendimento fazê-lo cumprir. É uma responsabilidade dele com a vida dele, a saúde dele, da família dele e dos demais que estão em sua volta, fazer cumprir processos de segurança. Então, você falou a palavra aí, é um trabalho de conscientização plena e de vigilância plena. Não tem conta de 2 mais 2, mas tem um trabalho que só começa, ele nunca termina, que é o trabalho de conscientização.
Nos nossos protocolos, nós orientamos o uso, nos nossos protocolos, o quesito segurança, ele é tão essencial, né? A gente olha para, no momento Covid, né, a gente pensa, nossa, a gente precisa realmente pensar na segurança dos profissionais, porque quando a gente pensa na segurança deles e trabalha, né, com esse input, né, dá para ele, né, toda a condição, ferramentas, orientação, treinamento, tudo, é porque a gente quer que ele esteja em segurança para ele não ser um agente disseminador, por exemplo, de uma doença que a gente ainda não sabe o que é. Para ele não levar para a casa dele, do hotel, uma doença que a gente não sabe o que é. Para ele manter em segurança a família dele também. Para ele manter em segurança o nosso hóspede que chega e acredita que aquela UH está desinfetada e limpa, e desinfetada e limpa, higienizada. O hóspede acredita nisso, ele tem que acreditar nisso, porque é isso que a gente promete para ele. E se o hóspede não acreditar, se ele perceber, tiver alguma evidência de que não está sendo cumprido os protocolos que nós prometemos, ele vai sair desse hotel e vai denegrir a reputação dessa empresa. E esse profissional que está ali descumprindo, ele tem que ter uma consequência, ele tem que saber que existe uma consequência, o não cumprimento do dever dele. Então, sobretudo, tem a conscientização. Acho que esse é o momento, nesse momento que estamos vivendo agora, é um momento de muita reflexão para todos nós. E de uma percepção clara para as equipes operacionais sobre as exigências do setor. Sobre as exigências do nosso cliente, que ele chega no hotel com total desconfiança, né? É claro que nós temos clientes, nós temos aqueles clientes que chegam no hotel, que sabem que o hotel está reabrindo agora, em função da pandemia, em função de inúmeras dificuldades, da crise absurda que tomou conta do mundo, é uma crise mundial, não é uma crise no Brasil. Ele sabe que está com 4% de ocupação, ele vê que dos 4 elevadores panorâmicos do hotel, 2 estão desligados, e ele reclama que tem 2 elevadores desligados. Quer dizer, que tipo de pessoa é essa? Mas nós temos esse tipo de pessoa, desse tipo de hóspede, nós temos também. Na contrapartida, graças a Deus, nós temos o hóspede que chega lá, olhando para ver se vê o álcool gel, olhando para ver se as pessoas estão de máscara, olhando para ver evidências claras para ele se sentir seguro naquele ambiente, porque ele tem medo, porque ele quer tudo que ele quer é se sentir seguro. E quem vai proporcionar a ele essa segurança em primeira instância, essa percepção de segurança em primeira instância, é o profissional de governança. Tamanha essa escala se desdobrou de tal forma que a governança ganhou um protagonismo que nunca teve. Embora fosse um setor tão importante para o hotel, que sempre foi muito importante, eu sempre defendi isso. Cuida do principal produto que a indústria hoteleira comercializa, é verdade isso. Tudo isso é verdade, mas nunca esteve nos holofotes como está agora. A verdade também é essa. Então, assim, como conscientizar essa pessoa? O trabalho do RH é fundamental, o trabalho da liderança é essencial. A pessoa que está à frente da equipe, a liderança que está cuidando dessas pessoas. Você falou uma coisa no início da sua conversa muito interessante, na governança ela cuida, né? Ela exerce hoje um papel essencial, que é de cuidar. E é verdade, nós cuidamos. Nós cuidamos de tudo antes da chegada desse hóspede e de tudo durante a permanência dele. E depois também. Tudo depois da saída dele. Verdade. Então,
nós estamos, então assim, a governança, ela tem um papel fundamental, essencial, e mais importante do que tudo, é ter um profissional à frente desse setor que tenha essa consciência, entenda que tenha sensibilidade, consciência da importância do seu papel nessa estrutura, e do seu papel como líder frente às suas equipes, né? Porque isso é essencial, isso é essencial. A governança é o setor mais importante da estrutura, todos são importantes, todos. Eu lembro, sobre esse assunto, eu lembro de uma passagem, eu estava assim, numa sala de reunião com vários gerentes de área, aí um falava assim, a manutenção é o coração do hotel. Aí o outro falava, não, mas a governança é o pulmão. O outro falava, não, mas o financeiro é o fígado. Então, assim, não adianta, todos fazem parte de uma estrutura. Exato. É um corpo que o coração sem corpo, ele não sobrevive. Tudo. Exatamente. Tudo é importante, tudo é muito importante. Então, assim, a governança, ela pode ser o maior departamento, ele é o maior departamento, é o maior setor da área de hospedagem, é o que mais demanda tudo, demanda mais mão de obra, demanda mais orçamento, demanda muito mais processo. A governança é um setor muito grande, né? Cuida de todas as frentes operacionais de serviço. E a governança, posso dizer que é o esteio da casa. Então, se a governança falhar, todas as outras áreas estão suscetíveis ao erro. Se a governança não cuidar bem da sua logística de liberação de apartamentos de manhã cedo, né, no dia anterior, corre o risco da recepção ter um hóspede em pé esperando por um apartamento às 15 horas, quando deveria estar entrando às 14, porque vai atrasar a entrega. A governança, quando erra, gera consequência para tantas áreas que as pessoas não têm noção da importância do trabalho. Por que a governança, muitas vezes, nem é notada? Porque tudo está funcionando bem. Mas isso é verdade. Quando a gente não vê falando nada, é porque está funcionando bem. Está funcionando bem. Não está acontecendo nada, está funcionando bem. Agora, tem um problema na governança que isso vai reverberar na recepção, em reservas, no comercial, no financeiro. Isso vai dar samba. Vai dar samba. Então, assim, é nesse sentido que eu falo que a governança é o esteio da casa, né? É um setor conversando com você, é muito robusta, né? Isso, conversando com você, realmente, você tem bastante, chama paixão, amor. Agora, vamos lá. Cita para mim 3, ou produto, ou equipamento, ou atitude que você considera que tem que ser eliminado o mais rápido possível da área da governança, e 3 que você acha que tem que ser adaptado o mais rápido possível. Tá. Consegue? Vamos embora. É muita coisa para... Olha, para eliminar, eu já vou começar eliminando como eu posso definir, né? Eliminar a percepção errada das pessoas de que a governança não é importante. Eliminar o preconceito da governança. Eu começo eliminando o preconceito da governança. As pessoas, elas são ignorantes. A gente perdoa porque elas são ignorantes. Elas não conhecem, ignorante no sentido de desconhecer. Elas não conhecem, então eu começo eliminando a ignorância. Eu começo eliminando a ignorância, eu começo eliminando o preconceito, e, por fim, eu elimino a falta de amor, de paixão, de interesse pelo setor. As pessoas que não têm amor, que não têm interesse, que não gostam da governança, saiam da governança. Vá procurar outra coisa para fazer, porque vai ser uma pessoa infeliz no trabalho. Não vai fazer bem o seu trabalho. Então,
eu realmente elimino essa falta de amor, essa falta de vontade, de interesse, de paixão pelo trabalho. Eu elimino isso da governança porque isso atrapalha demais. Isso gera um ambiente muito sombrio, muito ruim para as pessoas que estão ali inseridas naquele contexto. As pessoas que têm esse comportamento, elas precisam eliminar. Ah, eu não gosto aqui, as pessoas me tratam aqui como se eu fosse lixo, como se eu fosse... Então, preconceito também é delas, né? Está incutido dentro delas. A visão de que não tem importância também é delas, porque pode me dizer à vontade quem quiser que não tem importância, eu sei que tem. Eu vou dizer, meu amigo, você realmente é ignorante, desculpa. Você é ignorante, você não conhece, eu sei que tem importância. E eu vou dar a importância que eu quiser, né? Porque uma vez eu vi um consultor fazendo uma dinâmica muito interessante, ele pegava a nota de R$100, que era a maior que nós tínhamos na ocasião, né? Ele amassava a nota todinha e ele dizia assim, não, antes ele perguntava, quanto vale essa nota? Ah, vale R$100. Todo mundo era unânime, vale R$100, vale R$100. Ele amassava a nota toda, pisava em cima para pegava a nota de novo e perguntava, quanto é que vale essa nota? Vale R$100. O meu valor. Ok. Então tá. Então, você, mesmo que as pessoas digam que não tem valor, que o seu trabalho não tem valor, que ele é pequeno, que ele é secundário, essa importância, você tem que saber quanto é que vale. Você tem que valorizar. Você tem que se valorizar como profissional, antes de tudo. Então, é você que tem que reconhecer antes de qualquer um que seu trabalho é muito importante, que ele é valioso e que ele contribui muito para o todo. Na governança não existe nenhum funcionário, nenhuma função, nenhum profissional que faça pouca coisa ou qualquer coisa que não seja muito importante. Tudo que o profissional de governança faz é muito importante. Então, eu elimino aí o preconceito, a ignorância e o desamor, né? Quem não tiver amor, não vá para a governança. Não, quem não gostar dessa área, vá fazer outra coisa, porque vai ter espaço, entendeu? Nesse mundo tão grande, não é possível que não ache um lugar para você. Você não acha o seu lugar, né? Não é na governança, não tem problema nenhum, pode sair. E as outras coisas... Agora você vai ter que falar 3 coisas que você acha assim, precisa ter na governança. Ah, precisa ter, é um antônimo disso tudo, né? Importante. Precisa ter muito amor, gostar muito do que faz, precisa ter muito prazer em servir, porque eu acho que o servir, ele está diretamente associado ao cuidar de pessoas, né? A governança é o setor que cuida do bem-estar do hóspede. A nossa primeira fala é acolher, cuidar e acolher, né? Então, a governança faz isso, né? Acolhe, cuida, desde o primeiro momento até o momento que ele vai embora e pronto. Bom, então, eu acho que servir, né? O prazer em servir, o amor, né, pelo que está fazendo, eu acho que é fundamental. Primeira coisa. Segunda coisa que tem que ter é a compreensão, né? A compreensão da importância desse setor dentro da estrutura de hospedagem, dentro da hotelaria, é ter essa compreensão e tendo essa compreensão, trabalhar de forma condizente para atender às necessidades desse setor, né? As necessidades reais de qualificação, de preparação, né? Para fazer esse setor deixar de ser amador, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa deixar de ser amador e se profissionalizar. Então, tendo a compreensão dele, a gente vai no caminho certo. A gente consegue caminhar. E a terceira coisa, eu falei 2, né? Falei 2 que se desdobraram em 10 aí. Mas vamos lá. Eu acho que a terceira coisa, né, que tem que ter no setor de governança, né, eu já falei que é o prazer de servir, o cuidar, eu já falei que se preparar, se qualificar, ter essa visão, e a terceira coisa é gostar de gente, né, gostar de pessoas,
Eu acho que profissional que trabalha na área de governança, ele tem uma necessidade, a função, né, a função governança hoteleira, governanta ou governante, né, que hoje nós temos muitos homens ocupando essa posição. Sim. De forma muito, muito esplêndida, né, maravilhosa. Mas essa é uma pessoa que tem que ter um perfil muito humano, né? Eu acho que ela precisa gostar de gente, gostar de pessoas, gostar de desenvolver pessoas, gostar de... ela tem que exercer, ela tem que ter o poder, a capacidade de exercer uma grande liderança. Eu acho que a gente pode finalizar com essa habilidade, com essa competência, né, de liderar pessoas, porque precisa gostar de pessoas antes de tudo. Ela precisa fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito da melhor forma possível. E para isso ela tem que exercer de uma forma muito, muito, muito presente, né, a sua força, a sua capacidade de influenciar essas pessoas. Então, tem que gostar de pessoas para fazer isso. Que ótimo. Olha, hoje eu tive uma aula, estou muito feliz, contente. E eu quero agradecer muito, mais uma vez, por ter aceito o meu convite. E essa mensagem que você passou foi maravilhosa para mim. Muito gratificante. Eu acredito que quem curtir esse canal e quem curtir esse vídeo vai sentir o que eu estou sentindo. Que bom. Eu agradeço do fundo do meu coração a sua participação. E me coloco à sua disposição, se precisar de alguma coisa. Pode contar comigo também. Eu que agradeço muito. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Peço desculpas pela demora, porque a gente não conseguia, né, encaixar as agendas. Mas eu fico muito, muito feliz, né, com a oportunidade que você me deu de estar aqui falando, né, expressando aqui o meu pensamento de uma forma tão simples, né, e tão verdadeira, né, porque eu falo com a alma. Isso que eu estou te dizendo aqui é o que eu sinto, a minha percepção é essa. O trabalho na área de governança me renova, me completa, é um trabalho que de fato, eu não sei o que eu faria se eu não fizesse isso. Na verdade é isso, eu não sei o que eu faria se eu não fizesse isso, porque me dá muito prazer, então eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Quando eu te falei que trabalhava, que dormia 4 horas por noite trabalhando exaustivamente para fazer uma entrega que eu acreditava que seria muito boa para o setor, para mim aquilo tudo nem era trabalho, era um prazer tão grande fazer aquilo tudo que eu estava muito feliz fazendo. Então, o cansaço não me vencia, e as respostas que eu tive foram todas maravilhosas, as pessoas, de fato, usufruíram daquele trabalho, e isso já foi gratificante. Então, é muito gratificante fazer o que eu faço, porque eu recebo já tão imediatamente, né, a minha compensação, porque isso me deixa cada vez mais satisfeita, mais feliz, mais energizada para produzir novas coisas, pensar em novas coisas, de forma que isso faz parte da dinâmica da minha vida. Então, sou eu que agradeço a oportunidade e a todos que estão aqui te assistindo, né, o seu público, a sua audiência, e convido as governantas a se associarem, fazerem parte desse projeto da ABG, que em 2021 teremos aí uma grade muito importante de cursos básicos, cursos pequenos, cursos grandes, mas que se aproximem da ABG, conheçam o trabalho, conheçam o manual de housekeeping com os novos protocolos, trabalhem dentro de processos seguros, se profissionalizem, porque o caminho é esse. Se a gente quer crescer na nossa profissão, a gente tem que se dar a oportunidade de aprender coisas novas, aprender com o colega, aprender com o vizinho, aprender com o outro do lado. Você só tem que estar aberto para isso, tem que estar aberto para aprender. E os caminhos que nos levam estão aí, a gente só tem que escolher esses caminhos e seguir. Saber para onde a gente está indo é melhor do que caminhar. É melhor do que caminhar para o caminho certo, é melhor do que sair correndo sem direção. Tá ótimo.
Então, eu que agradeço imensamente, foi um prazer. Muito obrigada, tá? Obrigada a você também. Até E me mais. chame quantas vezes quiser. Voltarei. Um Um beijo grande abraço. e até breve. Até breve.